Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Então, hoje na nossa segunda aula, vamos resolver os exercícios do revisional. Então, a partir da página 25, quero que vocês abram e que vocês vão fazendo anotações. De repente, se surgir alguma dúvida, podem fazer perguntas, eu vou estar aqui à disposição de vocês, tá? Então, pessoal, a questão número 1, ela fala sobre o arcadismo e pergunta ainda pra gente, né? Pede para que a gente encontre a questão incorreta. Então, pessoal, vejam, teve em Gonçalves Dias o seu primeiro representante. Se vocês prestaram atenção, viram, estudaram, vocês vão ver que o arcadismo brasileiro não tem nada a ver com Gonçalves Dias. O Gonçalves Dias, ele faz parte do romantismo. Então, a resposta errada já é a letra A. Quem, então, faz parte do arcadismo brasileiro? O Cláudio Manuel da Costa, o Tomás Antônio Gonzaga, o José Basílio da Gama, também o Santa Rita Durão, José de Santa Rita Durão. Então, não tem nada a ver com Gonçalves Dias, né, gente? Ele é representante da primeira geração romântica. Aí ele fala aqui, ó, temática amorosa é expressa, também através da simplicidade da vida pastoril. Isso é verdadeira, né? A gente viu ali que eles faziam isso. Bucolismo, também a mitologia greco-romana, né, greco-latina, e revigoravam a estética clássica, né? Então eles fizeram isso, né? Eles trouxeram porque eram características do momento. O herói Árcade personifica o pastor de ovelhas, né? Então ele toma lugar do pastor de ovelhas de forma simples, de forma natural. O Uraguai e Caramuru são poemas que antecipam de alguma forma a temática indianista dos românticos, né? Então a gente sabe, eles são, na verdade, poemas épicos, né, gente? Não esqueçam disso, né? E eles fazem isso sim, eles falam sobre essa vinda do português, mas além disso, essa visão que as pessoas tinham no século XVIII em relação ao indígena. Então, ele já antecipa um pouquinho a primeira geração romântica, que era o indianismo e o nacionalismo. Tá, a questão número 2, ele diz assim: o texto a seguir apresenta aspectos que permitem a sua filiação à estética literária do arcadismo. Então, é uma obra do Tomás Antônio Gonzaga, né, que é a Marília de Dirceu, ela faz parte da poesia lírica. Então, ele diz assim: eu, Marília, não sou algum vaqueiro que vive de guardar alheio gado, de tosco trato de expressões grosseiro, dos frios gelado e dos sóis queimado. Tenho o próprio casal e nele assisto, dá-me vinho, legume, fruta, azeite, das brancas ovelhinhas tiro o leite, e mais as finas lãs de que me visto. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Então, gente, ele pede o quê? Para que a gente identifique quais traços, um dos traços, na verdade, desse período que a gente encontra no trecho. Isso é simples, gente, é fácil. Qual é esse traço? Também na letra A, que é o bucolismo, é a vida simples, né? É a simplicidade do campo, né? Essa fuga da realidade. Então, aqui ele fala de indianismo, não é isso que o texto traz, embora tenha lá a obra indianista dentro do arcadismo, né? Nacionalismo também não é o foco, porque o nacionalismo vai ser o foco do romantismo. Regionalismo, mesma coisa, e misticismo lá do simbolismo. Então, o único que cabe aqui é o bucolismo mesmo. Aí, gente, lá na página 26, vocês têm uma questão do Enem. Gente, eu quero que vocês pensem assim, vocês têm que tomar muito cuidado quando a questão do Enem, porque além do conteúdo em si que você tem que saber o momento histórico, você tem que saber as características que o texto traz, né? Então, são várias coisas ali importantes. Então, ele diz assim: tornam a ver-vos, ó montes, o destino. Aqui me torna a pôr nestes outeiros, onde um tempo os gabões deixei grosseiros, pelo traje da corte rico e fino. Aqui estou entre almendro, entre courino. Os meus fiéis, meus doces companheiros, vendo correr os míseros vaqueiros, atrás de seu cansado desatino. Se o bem desta choupana pode tanto, que chega a ter mais preço e mais valia, que da cidade o lisonjeiro encanto. Aqui descanse a louca fantasia, e o que até agora se tornava em pranto, se converta em afetos de alegria. Então, gente, ele fala ali
que os montes e os outeiros, né, eles estão relacionados à parte da metrópole. Só que, na verdade, né, pessoal, não é isso, né? Os outeiros são como se fossem pequenos montes de terra, né? Então, vamos ver o que está sendo perguntado ali. Considerando Cláudio Manuel da Costa e os elementos constitutivos do arcadismo, assinale a opção correta acerca da relação entre o poema e o momento histórico de sua produção. Então, ele quer o quê? Que você faça a relação do que está ali no poema, do poema em si, do contexto do poema e também da parte do momento histórico da produção do poema. Então, na letra A, ele fala: os montes e os outeiros, na primeira frase, são imagens relacionadas à metrópole, ou seja, o lugar onde o poeta se vestiu com traje rico e fino. Na verdade não, né, pessoal? Quando a gente fala em montes e outeiros, ele está se referindo ao quê? Que ele, torno a ver-vos, ó montes, o destino. Aqui me torno por nestes outeiros, onde um tempo os gabões deixei grosseiros, pelo traje da corte rico e fino. Então, ele está dizendo que ele deixou esses trajes ricos e finos na metrópole para se vestir de gabões, né? Deixou grosseiros, né? Nos montes e outeiros. Então, ele foi para o campo para tentar buscar uma vida mais simples. Na B, a oposição entre colônia e metrópole, como núcleo do poema, revela uma contradição vivenciada pelo poeta, que está dividido entre a civilidade do mundo urbano e a metrópole e a rusticidade da terra e da colônia. Exatamente essa questão, gente. Por quê? Porque ele está mostrando que ele está vivendo esse dilema. Ele está feliz de um lado, mas ele pensa no que ele acabou deixando, né? E essa felicidade, ela só foi conseguida pelo fato dele ter abandonado algo que ele gostava, de repente, né? Daí a C, ele fala: o bucolismo presente nas imagens do poema é elemento estético do arcadismo, que evidencia a preocupação do poeta Árcade em realizar uma representação literária realista da vida nacional. Não era isso, né, gente? Que o arcadismo fazia. Relação de vantagem da choupana sobre as cidades. Choupana é uma casa simples, pequena. Na terceira estrofe, é formulação literária que reproduz a condição histórica paradoxalmente vantajosa da colônia sobre a metrópole. Seria o que aqui, gente? Seria o contrário, né? Seria a metrópole sobre a colônia, porque a colônia seria um lugar onde ele encontraria, né, essa serenidade, essa tranquilidade. A realidade de atraso social, político e econômico no Brasil colônia está representada esteticamente no poema, pela referência à última estrofe, a transformação do pranto em alegria. Gente, não temos esse atraso social aqui, né? Quando ele coloca, aqui descansa a louca fantasia, e o que até agora se tornava em pranto se converta em afetos de alegria. Então, tudo aquilo que era considerado triste, que seja feliz, que se transforme em felicidade. Aí, gente, então é a letra B que é a correta, né? Só que não, deixa eu voltar ali para vocês. É a letra B. Eu achei que não tinha marcado. A próxima questão é um trecho também, né, que fala assim: se não tivermos lãs e peles finas, podem muito bem cobrir as carnes nossas, as peles dos cordeiros mal curtidas, e os panos feitos com as lãs mais grossas. Mas ao menos será o teu vestido, por mãos de amor, por minhas mãos cozido. Então, gente, ele fala assim, a característica presente na poesia Árcade pertencente ao fragmento acima é. Então, gente, nós sabemos que aqui ele está dizendo o quê? Que tudo aquilo que é considerado galante, que é considerado caro, que é considerado, vamos dizer assim, rebuscado, não vale, né? Ele quer o quê? Uma coisa simples, uma coisa tranquila, uma coisa que não seja tão pomposa. Então, ele diz assim, qual é a característica? Então, gente, claro, já está a resposta aqui. A letra A, áurea mediocritas. O que é isso? Equilíbrio do ouro, né? Então, são aqueles termos latinos que são utilizados no arcadismo para indicar essas características, né? Então, seria o quê? Não preciso de nada tão tão surpreendente, tão diferente para ser feliz, tá? Cultismo faz parte do barroco,
né? As ideias iluministas, embora o arcadismo tenha essa característica, não é o que o trecho traz, né? Esse conflito espiritual também está ligado ao barroco, né? Assim como a letra B, e o carpe diem, mesmo sendo uma característica também arcadista, ela significa aproveitar o dia, aproveitar a vida, aproveitar o agora, né? Aproveitar o momento. Então, não está de acordo com o trecho. É isso que vocês têm que tomar muito cuidado, gente, sabe? Por causa do trecho. O que o trecho traz pra gente? Qual a interpretação dele, né? Na página 27, nós temos o seguinte, na número 5. No arcadismo brasileiro, encontramos textos líricos, épicos e satíricos. Sobre isso, é correto afirmar. Então, o que ele está pedindo? Para você marcar a questão correta, né? Nunca esqueçam disso, gente. Sempre anotem aqui o que está pedindo cada questão para vocês não se perderem. Então, ó, a letra A, ele fala: Caramuru e Uruguai são poemas líricos. Ó, já começou o erro aqui, com traços épicos, né? Então, não, é o contrário. São poemas épicos com traços líricos, né? E a história de amor entre dois casais de culturas diferentes, né? Na verdade, é só do Caramuru que são culturas diferentes. O Uruguai, o amor é entre os dois índios, né? Só que ele é interrompido por causa do padre, ó, né? Então, essa questão não é correta. A Lira Marília de Dirceu, de autoria de Tomás Antônio Gonzaga, apresenta versos rigidamente metrificados, tendo como tema o amor entre a musa Marília e o jovem pastor Dirceu. Na verdade, gente, não são rigidamente metrificados, né? A gente sabe que são versos mais brancos, né, muitas vezes. As cartas chilenas são poemas satíricos que circulam em Vila Rica pouco antes da Inconfidência Mineira. Os 13 cartas são assinados por Critilo, endereçados a Doroteu. Vimos isso nessa aula, né? Então, tá correta essa, na aula passada, quer dizer, tá correta essa questão. Vila Rica é um poemeto épico, né? Na verdade, não. É um poema que faz parte da sátira, é um poema satírico. A poesia de Tomás Antônio Gonzaga, por tratar do amor de Marília de Dirceu, foge por completo das normas árcades, ao negar o bucolismo. Imagine, gente, mais bucólico que Marília de Dirceu não existe, né? Então, é essa questão mesmo, a letra C. Na questão 6, vocês têm outro trecho ali, que é um trecho do Tomás Antônio Gonzaga, Marília de Dirceu. Entremos, amor, entremos na mesma esfera. Venha Pelas, venha Juno. Venha Palas, venha Juno. Venha a deusa de Citera. Porém não, que se Marília no certame antigo entrasse, bem que a pares não peitasse, a todas as três vencera. Vai-te, amor, que em vãos socorres. Ao mais grato empenho meu, para formar-lhe o retrato, não bastam tintas no céu. Então vejam, gente, é um poema do Tomás Antônio Gonzaga, né? Um trechinho da Marília de Dirceu. Nesse fragmento, o que é para fazer? Retire e aponte 3 referências à cultura clássica. Então nós temos o que ali, gente? Os nomes de deuses e deusas, né? Por exemplo, quando fala de Paris, que é um dos heróis da Ilíada, e também de Homero, né? Temos Marília, que é a musa do poema, assim como eram as deusas nas epopeias clássicas. Então, são essas características. Na letra B, nós temos assim, ó, explique por que tais referências eram comuns na poesia árcade. Por quê, gente? Porque os árcades, eles prestavam tributo à cultura e à arte clássica. Os poetas, eles se inspiravam nos moldes clássicos de simplicidade, de equilíbrio, né? Então, é por isso que essas são comuns, essas referências na poesia árcade. Gente, esse textinho, ele vale para... Na verdade, é um soneto, né? Ele vale para as questões 7 e 8. Contraste entre a vida campestre e as cidades. Nos campos, o vilão sem sustos passa. O inquieto na corte, o nobre mora. O que é ser infeliz, aquele ignora. Este encontra nas pompas a desgraça. Aquele canta e ri, não se embaraça. Com essas coisas vãs que o mundo adora.
Este, ó cega ambição, 1000 vezes chora. Por que não acha bem que o satisfaça? Aquele dorme em paz no chão deitado. Este no eburno leito precioso. Nutre, exaspera, velador cuidado. Triste, sai do palácio majestoso. Se has de ser cortesão, mas desgraçado, antes ser camponês e venturoso. Então, nós temos esse poema e temos essa tirinha. Então, ele quer que você faça uma relação entre os dois. Shakespeare Sapo. Ter ou não ter? Eis a questão. O quê? Certo, mas a frase de Shakespeare é ser ou não ser? Mas eu estou só atualizando. Então, gente, na questão 7, ele pergunta o quê? Ele diz assim, ó, o tema do soneto apresentado do neoclássico português Bocage se enquadra numa das linhas temáticas características do período literário denominado neoclassicismo ou arcadismo. Aponta essa linha temática comprovando com elementos do próprio poema. Então, ele quer o quê? Que você aponte, né, essa linha temática do neoclassicismo ou do arcadismo. Então, gente, o tema seria o quê? A exaltação da vida do campo, né, do poema. E a sua simplicidade, que é o bucolismo. O espaço urbano, lá no texto, ele é visto como um lugar de dor e de sofrimento. Por isso, o termo latino fugere urbem, fuga da cidade, né? E essa ideia, ela está explícita na primeira estrofe, principalmente lá no quarto verso, que diz assim, este encontra nas pompas desgraça, né? Então, quando quer dizer o quê? Ó? Nos campos o vilão sem susto passa, inquieto na corte o nobre mora. O que é ser infeliz aquele ignora, este encontra nas pompas a desgraça, né? Então, ele faz o quê? Ele fala nessa estrofe que o espaço urbano é um lugar de dor e de sofrimento, né? E a questão 8, nós temos assim, ó. Na tira de Cissa, a troca de ser por ter ironiza uma das tendências do comportamento humano na sociedade moderna, altamente consumista. Isso considerado, releia a tira do poema de Bocage, a tira e o poema de Bocage e aponte em que consiste essa ironia e em que medida o soneto de Bocage representa, com mais de 2 séculos de antecedência, uma das possíveis respostas a essa troca do ser por ter. Gente, então aonde está essa ironia? Ela está no fato de a sociedade valorizar mais os bens materiais, no caso o ter, do que a qualidade de vida, que seria o ser. Assim, a troca do ter pelo ser não é visto como algo positivo, né? Então, na tira, se constata que essa supervalorização de quê? Da posse dos bens materiais nessa sociedade moderna é uma questão que deixou de ser existencial e passou a ser consumista. Já no poema de Bocage, essa referência ela faz o quê? Ela nos mostra que nos 2 últimos versos, quando ele diz lá, ó, se há de ser cortesão, mas desgraçado, antes ser camponês e venturoso. A ideia que é defendida pelo poeta é de que as pessoas não deveriam trocar a sua qualidade de vida pela posse de bens materiais, pois estes bens, eles não trazem a felicidade idealizada. Então, gente, eu quero que vocês respondam lá essas questões, né? Se caso vocês tiverem dúvida em relação a alguma delas, vocês podem me perguntar. De repente, professora, eu não concordo com o que você falou ali, pode ser que seja assim. Sempre me perguntem, tá, gente? Pra gente ter certeza, né? Pra vocês poderem fazer tudo bem no tipo, beleza? Então, gente, na próxima aula nós nos encontramos, já vamos iniciar o Revisional 2. Um beijo para todos, fiquem com Deus e até a próxima!